Opa, olha, a gente volta. Foi rápido, não foi? Eita, 2 minutos rápido, assim, ó. Deu tempo nem de eu piscar o olho. Vocês entenderam a regra de sociedade? Professor, se eu compreendi bem, eu olhei lá e o que nós fizemos não difere em nada daquelas divisões que nós estávamos fazendo anteriormente. As divisões em partes diretamente proporcionais. Realmente, se você conseguiu concluir isso, você entendeu que a regra de sociedade nada mais é do que uma divisão em partes diretamente proporcionais. Só que agora eu vou pedir que vocês se atentem a um detalhe. Nem sempre precisa que você faça aquela divisão tradicional. Não precisa não, gente. Você pega lá, valor que eu quero dividir, soma das partes. Não precisa você fazer, às vezes, a conta daquele jeito. Por quê? Às vezes, eu comentei agora há pouco com vocês, às vezes a parte é muito grande. Daqueles 2 sócios que a gente tinha agora, um investiu 1.000, o outro investiu 500. A gente entendeu que um investiu o dobro do outro. Qual foi a proporcionalidade aí? Se um investiu o dobro do outro, na hora de pegar a grana lá, não é isso? Money, 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 um vai receber o dobro do outro. A gente conseguiu concluir isso. Só que ao invés da gente usar direto a fórmula, valor que eu quero dividir, soma das partes, eu posso pegar essas partes e verificar a possibilidade da simplificação. Simplificar simultaneamente as minhas partes. Para quê? Diminuir a minha conta. Será que a gente traz situações? Vem cá comigo. Iniciando nossa segunda aula de hoje, está aí, professor, conteúdo na telinha, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Que parte desse tópico, desse eixo, a gente está aprendendo, professor, a divisão em partes diretamente proporcionais e associando este tópico à regra de sociedade. Olha a situação. Os sócios de uma empresa, vamos que vamos, né, Gabriel? Let's go. Os sócios de uma empresa decidem dividir o lucro de um determinado período pelos seus 3 gerentes, de modo que cada um receba uma parte, e professor, está aqui a palavrinha mágica, ó, vai receber uma parte diretamente proporcional, professor. Eles vão dividir o lucro, professor, os gerentes. Eu sendo um gerente agora. Vamos dividir o lucro, só que não é em partes iguais, é em partes... professor, entendi. Diretamente proporcional. Mas se ele falou que é em partes diretamente proporcional, é diretamente proporcional ao quê? Está aqui, professor, ele colocou para mim. É diretamente proporcional ao tempo de serviço, professor. O que quer dizer isso? Cara, eu tenho quantos sócios? Os sócios, ele não disse, não. São 3 sócios. São 3 sócios, professor. Tem um sócio que já está há 5 anos na empresa, já estou espiando ali. Tem um sócio que já está trabalhando na empresa há 7 anos e tem um mais antigo que já está há 8 anos na empresa. Vamos lá. Ele disse que os sócios de uma empresa, não é? Vão dividir o lucro. Quanto foi o lucro, professor? Está aqui, ó. Olha o valor que eles vão dividir. Eles vão dividir esse R$ 18.500 de acordo com o tempo de serviço. Não é isso? Então, eu tenho um desses sócios aí da empresa que já trabalha na empresa há 5 anos. Eu tenho outro que já trabalha na empresa há 7 anos. Eu tenho outro que trabalha na empresa há 8 anos, professor. Então, essa divisão que vamos fazer, ela é proporcional a esses 3 valores, ao 5, ao 7 e ao 8. A pergunta foi, quanto que o sócio mais antigo irá receber? Professor, posso usar aquela regra prática? Lógico que você pode. Eu só quero que você dê uma espiada numa coisa. As nossas partes aqui, gente, ó, as partes, que é o 5, o 7 e o 8, dá para simplificar? Deixa eu ver, 5, 7, 8, não. Dá para simplificar, não. De boa. Eu só quero que você dê essa observada, tá bom? Se as partes, você não vai dividir o 18.500 de acordo com o tempo de serviço, então, de acordo com 5, com 7, com 8, são as partes. Ou seja, um dos sócios vai receber 5 partes dessa grana. O sócio do meio vai receber 7 partes desta grana e o mais antigo 8 partes. Professor, vou usar aquela regrinha prática. A gente quer dividir esse 18.500 em partes diretamente proporcionais aos 5, 7 e 8,
Não é isso? Então, a regra prática diz para mim que a constante de proporcionalidade é o valor que eu quero dividir, nesse caso, o 18.500 pela soma das partes, que seria aqueles 5, 7 e o 8, professor. Então, a minha constante de proporcionalidade vai ser o 18.500 dividido pela soma das partes, que é o 5 mais 7 mais 8. Estou me utilizando aquela regrinha prática que eu apresentei para vocês. Faz-se a conta. Quanto é que dá 5 mais 7 mais 8? Dá 5, 7, 12. 12 e 8 dá 20. Nós vamos ter 18.500 dividido por 20. Aí agora é contigo. Pega a folha. Calculadora não. Faz calculadora não, porque lá na hora da prova tu não vai poder usar. 18.500 dividido por 20, eu posso cortar o zero ali, professor. Esse zero com esse zero. Ficou 1.850 dividido por 2. Vai dar exatamente 925. Show, Gabriel? O que nós acabamos de encontrar? O que nós acabamos de encontrar? Professor, o senhor encontrou a constante de proporcionalidade. Eu vou e pergunto. O que é a constante de proporcionalidade, professor? Isso aqui é sempre o valor correspondente a uma parte. Uma parte vale 925. Uma parte vale 925. Então, eu vou ter o sócio que vai receber 5 partes, eu vou ter o sócio que vai receber 7 partes, eu vou ter o sócio que vai receber 8 partes. O que é que vocês acham que eu vou ter que fazer? Eu já sei quanto que vale uma parte é 925. O primeiro sócio vai receber 5 partes. Se eu perguntasse para você quanto dessa grana o primeiro sócio vai receber, professor, ele vai receber 5 partes, vezes o valor de cada parte. O do meio, professor, 7 partes, vezes o valor de cada parte. O mais velho, que é o que ele quer, vai receber 8 partes, professor, vezes o valor de cada parte. Quanto que vale cada parte, professor? Cada parte vale o K. Cada parte vale 925. Então, 5 vezes o K, que é o 925, que eu encontrei justamente para fazer essa conta. Está dizendo para mim que o sócio mais novo na empresa, daquela grana lá, daqueles 18.500, 4.625 é dele. Isso, Gabriel. O segundo sócio, que já está há 7 anos na empresa, daquele 18.500, 6.475 é dele. E o sócio mais velho, que é o que ele perguntou para mim, vai receber 8 pedaços desta grana, professor. 8 pedaços cada um, valendo 925, vai dar exatamente R$ 7.400, que é a resposta da nossa questão. O sócio mais velho irá receber exatamente R$ 7.400. Entenderam? Certeza, certeza. Dúvidas? Chat está aberto ao vivo só para você perguntar. Vocês entenderam? Professor, pelo que a gente pôde perceber, eu acho, você, cara, o raciocínio pode ser sempre o mesmo? Eu posso sempre tentar fazer a divisão proporcional desse jeito? Pode. O que pode mudar de uma questão para outra? O contexto, os valores e, professor, a quantidade de conta, tá? Vai ter situações que, às vezes, pelo fato dos valores serem muito quebrados ou pelo fato dos valores serem muito grandes, uma em comparação com a outra pode demandar mais tempo, pode dar um pouco mais de trabalho. Mas a forma que você tem para pensar, a forma que você tem para desenvolver, esta não muda. Então, o professor está respondida a questão, a alternativa correta, letra D. O sócio mais antigo da empresa vai receber exatamente R$ 7.400. Vamos para a próxima? Vamos lá, professor. Questão de número 5. Prof, aqui ele diz para mim o seguinte: Pedro ganhou 360 mil em uma loteria federal e resolveu dividir integralmente o prêmio entre seus 3 filhos. Professor, dá 120 para cada um. Era o correto, né? Acho que vai dar confusão depois. Ele não dividiu em partes iguais, não, ó. O Pedro disse, não é assim não, ó. Ele tem 3 filhos aqui, ó. Ele vai pegar esses 360 mil e vai dar um pedaço para a Ana, um pedaço para o Renato e um pedaço para o Carlos. Pela lógica, esses são 3 filhos, né? Para mim, o amor é igual, professor. Então, a grana tem que ser igual também.
Tinha que dar 120 mil para cada um. 120 mil para a Ana, 120 mil para o Renato, 120 mil para o Carlos, que totalizaria aqueles 360 mil. Só que ele não fez isso, não. Ele disse que vai pegar aquele 360 mil e vai dividir. Mas vai dividir de forma diretamente proporcional ao que, professor? As idades, de acordo com a idade. Ah, professor, faz sentido. Até porque eu não vou dar 120 mil para uma criança de 4 anos, né, professor? O que é que ela vai fazer? Até poderia, né? Até poderia se eu colocasse uma caderneta de poupança para ir rendendo já juros, para a divisão ser igual. Mas, professor, tipo, eu acho que a divisão tinha que ser desse jeito. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. A Ana, quando tiver a idade do Carlos, esse valor que ela vai receber já vai ter rendido juros. Então, quando ela tiver com 15 anos, ela já vai receber, ela já vai ter basicamente a mesma quantia que o Carlos tem. A mesma coisa segue do Renato, se a gente for trabalhar com a aplicação, mas isso aí é mais para frente, quando a gente for trabalhar com mercado financeiro, matemática financeira, propriamente dita. Então, professor, ele disse para mim o seguinte, vai dividir de acordo com a idade, né? Aí a gente tem aqui, professor, a Ana tem 4 anos, se a divisão é de acordo com a idade, eu já sei que a Ana vai receber 4 partes, 4 fatias de bolo, professor. O Renato tem 5 anos, professor. O Renato vai receber 5 fatias do bolo. A divisão não é de acordo com a idade? E tem o Carlos, e o Carlos vai sair daqui estribado, ó, professor. O Carlos vai sair estribado, professor, ó. Cheio da grana, professor. Se a divisão é de acordo com a idade, aqui eu já posso perceber que o Carlos vai receber 3 vezes mais do que o Renato. 3 vezes mais do que o Renato. Ah, professor, podemos usar aquela regrinha? Agora, professor. Como é que a gente faz, professor, para dividir? A regra prática lá. Eu vou achar a constante proporcionalidade. Como é que é a constante mesmo? O valor que eu quero dividir sobre a soma das partes, no caso as partes são as idades, que a própria questão diz para a gente. Prof, faz a conta ali, 360 mil, dividido por 4, mais 5 que dá 9, mais 15 que vai dar 24. Vai ficar 360 mil dividido por 24, professor, vai dar exatamente 15 mil. A minha constante de proporcionalidade é 15 mil. O que é aquele 15 mil? É o valor correspondente a uma parte. Então, uma parte é 15 mil, 2 partes é 30 mil, 3 partes é 45 mil. Tá entendendo a lógica? Então, como a divisão é de acordo com a idade, eu tenho a Aninha lá, professor, que vai receber 4 partes, porque ela tem 4 anos. Como cada parte é 15 mil, 4 vezes 15 mil vai dar 60 mil para a Ana, 5 partes de 15 mil, que o K está aqui, ó. O seu K é 15 mil, professor. É 4 vezes 15 mil, é 5 vezes 15 mil, é 15 vezes 15 mil. Então, a Aninha vai receber 60 mil, o Renato 75 mil e o Carlos, que é o mais velho, vai receber 225 mil desta grana. Você entendeu? Qual que é a alternativa correta? Prof, alternativa correta, 60, 75, 225, professor. 60, 75, 225. Alternativa correta, letra B de bola. Perfeito? Vamos lá. Recapitulando novamente. Olha a outra questão. É aqui que eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos começar o aprofundamento. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. E vamos dar algumas dicas para ver se facilita o desenvolvimento. Quando eu digo facilitar o desenvolvimento, é diminuir o tamanho das contas. Aqui ele diz para mim que uma sociedade realizada entre 2 pessoas é baseada em cotas de responsabilidade limitada. Sabendo que os investimentos foram de 5 mil e 15 mil, é como se tivesse uma pessoa que investiu 5 mil, outra que investiu 15 mil na abertura da empresa, tá bom? E que
após determinado tempo, essa empresa teve um lucro de 100 mil. Qual será a parte que cada um deles deve receber? Como é que vocês fariam essa questão? É isso que eu quero visualizar agora. Vou dar até uma dica para vocês. Mas antes, vamos lá. Coloca 2 minutinhos, Mendeiro. Tenta fazer aí. Tenta fazer que eu vou já voltar com essa dica. 2 minutinhos. Opa, opa, e aí? Chegou na constante? Constante 5. E quanto que cada um vai receber, gente? Como é que você vai fazer? Pode ser feito desse jeito? Perfeito. Posso fazer desse jeito, sim. Eu posso usar aquela relaçãozinha, professor. Vou achar a constante de proporcionalidade, professor. A constante de proporcionalidade é o valor a ser dividido. E aqui embaixo, professor, é a soma das partes que cada um dos sócios investiu. Ou seja, qual o valor que a gente quer dividir aqui, professor? A gente quer dividir o 100 mil reais. Embaixo, nós temos as somas das partes. Teve um sócio que investiu 5 mil, mais o sócio que investiu 15 mil. Prof, a minha constante aqui vai ser o 100 mil dividido pelo 20. Corta os 3 zeros, corta os 3 zeros, 100 dividido por 20. A minha constante, professor, deu exatamente 5. Perfeito, Gabriel. Deu 5. O que é que eu vou fazer agora? Professor, você não tem 2 sócios? Você tem o primeiro sócio que investiu 5 mil reais. Você tem o segundo sócio que investiu 15 mil reais. Esses valores são as partes que cada um deles investiu. Significa dizer que esses valores, professor, representam a totalidade em partes que cada um deve receber. Ou seja, 5 mil reais quer dizer que ele investiu 5 mil partes. Cada parte, professor, deu 5. Aqui é o nosso K, professor. Então, vezes 5. 5 mil vezes 5. Ou seja, o sócio que investiu menos vai receber 25 mil. E o sócio que investiu mais, 15 mil vezes 5, 50. 5 vezes 5, 25. Vai receber exatamente 75 mil reais. De boa.
Só que eu quero dar uma sugestão. Gabriel, pensa só. A sugestão é a seguinte, só para diminuir a conta. Não é que nós vamos fazer ou pensar a solução de uma forma diferente. Os meus 2 sócios investiram, quem são as partes deles? Deixa eu botar aqui o valor total. O valor total que a gente quer repartir é os R$100.000. Esses R$100.000, professor, ele vai ser repartido entre 2 sócios, não é isso? Você tem o sócio que investiu 5.000 e você tem o sócio que investiu 15.000. Aqui não são as partes que cada um deles investiu? Não é? Então, antes de você usar aquele processo, você verifica se é possível simplificar as partes. Ou seja, esse 5.000 e esse 15.000, dá para simplificar esses 2 valores por um mesmo número? Dá, não dá? Professor, dava para dividir ambos por 1.000. Professor, que seria só cortar os 3 zeros, não é verdade? Posso cortar esses 3 zeros, posso cortar esses 3 zeros. Sobrou 5, sobrou 15. Ainda dá para simplificar, professor. O 5 e o 15, professor, ambos dão para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 vai dar 3. Olha como é que eu queria que vocês pensassem. Aquele cara que investiu 5.000, ele vai ter direito a uma parte. O cara que investiu 15.000 vai ter direito a 3 partes. É assim que eu quero que vocês pensem. Porque olha o tanto de conta que nós fizemos. Tá vendo aí o tanto de conta? Ah, professor, aqui eu fui logo simplificando. Professor, eu vou pegar esses 100.000 e vou dividir entre os 2 sócios, onde o primeiro tem direito a uma parte, o segundo tem direito a 3 partes. Ou seja, se eu juntar a grana dos 2 juntos, vai dar 4 partes. E essas 4 partes, vou ajeitar aqui que o R ficou meio que escondido. 4 partes. E essas 4 partes, professor, não é o dinheiro todo? As 4 partes é os 100.000. Professor, se as 4 partes é os 100.000, quanto é que vale uma parte? Aquela mesma ideia. Se as 4 partes é 100.000, porque uma parte de um, 3 partes do outro dá 4 partes. Se eu juntar as 4 partes, que é o dinheiro dos 2 juntos, tem que dar aqueles 100.000, que é o valor que a gente quer dividir. Professor, se 4 partes é 100.000, para mim achar uma parte, é só pegar 100.000 dividido por 4, que vai dar 25.000. Ou seja, professor, eu já sei quanto que esse sócio vai receber. Ele vai receber uma parte, professor. Uma parte é quanto? Ah, entendi, professor. Então, o primeiro sócio, vou botar a canetinha mesmo. O primeiro sócio, professor, ele vai receber o próprio 25.000. O segundo sócio vai receber quantas partes? 3, professor. O segundo sócio vai receber 3 partes. Como uma parte é 25.000, 3 partes de 25.000 vai dar 75.000. Eu também posso pensar desse jeito. Simplificar, verificar, na realidade, a possibilidade da simplificação das partes. Entendeu? Eu acho que eu trouxe outras com o mesmo raciocínio. Vamos lá nós, professor. Olha essa daqui. Também dá para seguir o mesmo raciocínio. Um pai resolveu dividir sua fortuna entre 3 sobrinhas, de modo que a divisão fosse diretamente proporcional, professor, não é em partes iguais, diretamente proporcional às idades. As moças tinham 16, 18 e 21 anos de idade. Ele quer saber qual que é a quantia
a ser dividida, e a quantia a ser dividida era de, entendi, 21 anos, e a quantia a ser dividida era de 55 milhões? Pai, esse cara tinha uma graninha mais ou menos, ó. Ele quer saber quanto que cada um vai receber. Pode ser desse jeito que você está fazendo? Pode, Gabriel. Perfeito, pode ser feito desse jeito. Agora, eu acho, não sei, vê se você concorda comigo. Eu acho que eu podia pensar o seguinte, professor. Esse aqui tem 16 anos, ela vai receber 16 partes, não é? Então, eu tenho uma sobrinha, professor, que tem 16 anos. Eu tenho uma sobrinha que tem 18 anos. Eu tenho uma sobrinha que tem 21 anos. A idade é o total de partes, que no caso você somou 16 com 18 com 21, deu esse 55, não é isso que você está fazendo aí? Só que aí você vai fazer o seguinte, professor, se aqui são as nossas partes, eu não vou conseguir escrever não. Deixa eu botar só um pouquinho mais para frente. (16, 18, 21). Deixa eu ver aqui. Dá não, professor. É 16. Se fosse 12, dava. 16 dá por 2, dá por 4, 18 dá por 2, por 3 dá não. Dá não, Gabriel. É desse jeitinho mesmo. É desse jeitinho mesmo que você fez aí, ó. Ou seja, eu vou ter uma sobrinha que tem 16 partes, uma sobrinha que tem 18 partes, uma sobrinha que tem 21 partes, não é? Vai receber 16 partes da grana, 18 partes da grana, 21 partes, né, professor? Quanto que vai dar o total de partes? Professor, se o senhor juntar 16 com 18 com 21, o senhor vai ter um total de 55 partes, professor. 16 mais 18, 30, 20, 34, 34, 44, 54, 55. É isso mesmo, 55 partes ao todo. Qual que era a fórmulazinha da regra prática? A constante de proporcionalidade é o valor que eu quero dividir, que foi de 55 mil milhões, dividido pela soma das partes, que deu 55. A minha constante aqui, professor, vai dar exatamente 1 milhão, professor. Uma parte vale 1 milhão. Ficou até fácil de fazer a conta mesmo. Uma parte vale 1 milhão. Então, como eu vou fazer a divisão de acordo com a idade, tem a sobrinha de 16 anos, tem a sobrinha de 18 anos, tem a sobrinha de 21 anos. Eu vou multiplicar pela constante, professor, que é o valor que corresponde a uma parte, não é isso? Não deu 1 milhão? 16 vezes 1 milhão vai dar 16 milhões para a mais nova. 18 vezes 1 milhão vai dar 18 milhões para a sobrinha do meio. E 21 vezes 1 milhão vai dar 21 milhões para a sobrinha mais velha. Foi tranquila, até porque como o valor terminou em 0, ficou mais fácil até da gente multiplicar. Deixa eu ver a outra. Professor, deixa eu ver aqui se essa aqui dá certo. 7... deixa eu ver aqui. Gabriela e Marina repartiram o lucro de uma negociação no valor de 49 mil. Sabendo que Gabriela investiu 20 mil a mais que Marina e que seu lucro foi de 7 mil reais a mais do que o de Marina, determine o valor do investimento de cada uma das sócias. Professor, essa aqui é um pouco mais complicada. Tem que ler devagarzinho. Qual é o valor que eu quero dividir? Professor, o valor que nós vamos dividir aqui entre a Gabriela e a Marina é de 49 mil. O problema é a gente entender
qual que é a parte investida por cada uma delas. Quanto que a Marina investiu, quanto que a Gabriela investiu. Ele já disse para mim que tem que dividir esses 49 mil de forma diretamente aos investimentos. Calma, Gabriel, calma aí, ó. Olha só, não é que uma investiu 20 mil e a outra investiu 7 mil. Lê devagarzinho aí, ó. Ele disse assim, eu vou ler devagarzinho contigo aqui, ó. Sabendo que a Gabriela investiu 20 mil a mais que Marina. Eu não sei quanto que a Marina investiu. Eu só sei que foi 20 mil a mais que a Marina. E que seu lucro, o lucro que a Gabriela recebeu, foi 7 mil a mais que o de Marina. Entendeu? O lucro que ela recebeu foi 7 mil a mais que o de Marina. Determine o valor do investimento de cada uma das sócias. Professor, tipo assim, eu acho que não ia nem precisar da divisão proporcional se eu recordasse de equação do primeiro grau. Eu poderia simplesmente, são duas moças aqui, né? A Gabriela e a Marina, professor. Se eu juntar o dinheiro que as duas juntas vão receber, tipo, tanto que a Gabriela vai receber, com tanto que a Marina vai receber, professor, vai dar exatamente 49 mil, né? Aquele valor que eu vou repartir. Só que ele botou assim para mim, ó, a Gabriela investiu 20 mil a mais que a Marina, ou seja, se eu souber quanto que a Marina investiu, eu sei que a Gabriela vai ser 20 mil a mais. E que seu lucro, o lucro da Gabriela, tá bom? Foi 7 mil a mais do que o da Marina. Então, eu vou pensar o seguinte, professor, se a Gabriela foi 7 mil a mais do que a Marina, eu vou dizer que a Marina recebeu X e a Gabriela recebeu X mais 7 mil. Entendeu? Agora, aqui eu vou encontrar os lucros. Os lucros que cada uma delas recebeu. Porque a pergunta aqui não foi o lucro. A pergunta aqui foi o contrário agora. Ele quer saber quanto que cada uma investiu. Ele fez o processo inverso. Você entendeu essa parte? Eu já posso dizer que o dinheiro da Gabriela, ou seja, o dinheiro que a Gabriela recebeu desses 49 mil, que foi 7 mil a mais, juntando com o dinheiro da Marina, tem que totalizar os 40 mil do lucro. 49 mil do lucro. Você entendeu? Prof, resolvendo esta conta, eu vou ter 2x é igual a 49 mil menos 7 mil. Eu vou ter que 2x é igual a 42 mil. Eu vou ter, professor, que o x é 42 mil dividido por 2. O meu x vai dar 21 mil reais. Professor, daqueles 49 mil, eu sei que 21 mil é da Marina, 21 mais 7, e eu sei que 21 mais 7, 28 mil é da Gabriela. Eu sei que a Gabriela recebeu, daqueles 49 mil, ela recebeu 28 mil, e daqueles 49 mil, a Marina recebeu 21 mil. Ou seja, Gabriela, se você analisar, recebeu 7 mil a mais do que a Marina. Mas só que agora aqui, nessa daqui, ele não perguntou quanto que cada uma recebeu, ele perguntou quanto que cada uma investiu. Qual foi a parte que cada uma delas investiu. Lembra lá? Como é que a gente fez lá, professor? Como é que a gente fazia para achar a constante de proporcionalidade? A gente pegava o valor que a gente quer dividir, não é isso? Pela soma das partes. Não era assim? O valor que a gente quer dividir pela soma das partes. Lembra? Então, vamos lá, professor. Se eu fosse achar a constante de proporcionalidade, professor, que era o valor correspondente a uma parte, era o valor que eu quero dividir pela soma das partes. Só que, professor, é justamente isso que ele quer. Ele quer a soma, ou melhor, ele quer o valor da parte cada um. Ele quer quanto que a Gabriela investiu, quanto o professor que a Marina investiu. A gente acha o K
e faz o quê, professor? Pega a parte de cada uma delas, eu vou representar pela própria letrinha do nome, não é isso? Vou dizer aqui, professor, que era 49 mil dividido pela soma das partes, que é o que a Gabriela mais a Marina investiram. Isso aqui é o meu K, professor. Essa expressão é o meu K. Então, professor, como é que a gente acha a parte que cada uma delas vai receber? A quantidade que a Gabriela vai receber vezes o K, professor. Quem é o K? 49 mil, professor. Sobre. Eu acho que é melhor, deixa eu ver, eu já sei. É mais fácil. Deixa eu apagar aqui, gente. Senão eu vou fazer muita conta, muita conta. Me veio na cabeça aqui uma ideia agora. A quantidade que a Gabriela vai receber vezes a constante é igual a 28 mil. A quantidade que a Marina vai receber vezes a constante, não é assim que a gente faz? Vai dar igual a 21 mil, professor. Não é assim? Não é assim? Não é assim? Tá, professor, o que que eles têm em comum aqui? A constante, professor. A constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade está nos dois, está tanto na Gabriela quanto, professor, tanto na Gabriela quanto na Marina. Professor, eu posso dizer que a constante de proporcionalidade é 28 mil dividido pelo valor da Gabriela. E eu posso dizer também que a constante de proporcionalidade seria o 21 mil dividido pelo valor da Mariana. Ele me deu uma outra informação aqui que eu ainda não utilizei, ó. Ele disse para mim, sabendo que Gabriela investiu 20 mil a mais, professor. 20 mil a mais do que a Mariana. Então, vou voltar lá, professor. Ele disse que a Gabriela investiu 20 mil a mais, professor, que a Mariana. Então, eu posso dizer, professor, que o valor que a Gabriela investiu seria o valor que a Mariana investiu mais 20 mil. Conseguiu já, Gabriel? Conseguiu? Professor, então, na nossa situação aqui, eu tenho o quê, professor? Que a constante de proporcionalidade é 28 mil dividido pelo valor da Gabriela, e eu tenho que a constante de proporcionalidade é o 21 mil dividido pela quantia da Mariana, professor. Se aqui é constante, eu posso dizer que essas duas expressões são iguais. E no lugar desse G aqui, professor, eu vou substituir o valor do G para a gente ficar com uma única variável. Eu vou ter 28 mil dividido por M mais 20 mil é igual ao 21 mil dividido por M. Façamos as possíveis simplificações. Esse zero vai embora com esses 3 zeros, não é isso? O 28 mil e o 21 mil dá para simplificar por 7, foi bem mais elaborada, concordo, Gabriel? Por 7, professor, dá 3, por 7 dá 4, vamos fazer agora só o cruz credo, professor. Vai ficar 4 vezes M vai dar 4M, que é igual, 3 vezes M vai dar 3M, mais 3 vezes 20 mil, dá 60 mil. Resolvendo, 3M passa subtraindo, a quantidade de grana que a Mariana investiu vai dar exatamente 60 mil. Como a Gabriela investiu 20 mil a mais, professor, a Gabriela investiu exatamente 80 mil reais. Concordo. Eu, na minha cabeça, eu pensei que ia ser mais simples, mas teve que gerar esta pequena equaçãozinha mesmo. Então, a Mariana investiu 60 mil, a Gabriela investiu 80 mil, ou seja, a Gabriela investiu os 20 mil reais a mais do que a Mariana, mas eu tive que realmente recorrer a todo este processo. Prof, vamos fazer mais uma aqui.
Deixa eu ver aqui se essa aqui dava para fazer como eu estava pensando agora há pouco. Não, não dá para simplificar as partes. Vocês estão percebendo que eu trouxe muitas questões diferentes, de locais diferentes, tá bom? Mas o raciocínio não muda, gente. Não muda de jeito nenhum. Aqui ele quer que você divida este 1.500.000. De herança para seus filhos, o dinheiro deve ser dividido de forma diretamente proporcional à idade. Você está vendo que eu peguei essas questões, são de faculdade, são de livros diferentes, mas você percebe que o raciocínio é sempre o mesmo, só muda a idade do filho, só muda a condição em si. Aí ele vai dividir de acordo com a Ana, que tem 17, o Tiago, que tem 20, o Jorge, que tem 23. As idades representam as partes. Eu só queria que você olhasse antes se dava para simplificar o 17, o 20 e o 23, que não dá. Então, eu vou fazer lá a constantezinha de proporcionalidade, que é o valor que eu quero dividir, que é 1.500.000, pela soma das partes, ou seja, 17 mais 20 mais 23. Vai dar 1.500.000, dividido 17 com 23, dá 40, 40 com 20 vai dar 60, é isso mesmo? Corta esse zero com esse zero. Ficou 150.000 dividido por 6, 150.000 dividido por 6 vai dar exatamente 25.000. O que é isso aqui, professor? É o meu K, professor. O que é o meu K? É o valor correspondente a uma parte. O que é que eu vou fazer com este K, professor? Se o meu K deu 25.000, eu tenho, professor, são os netos, são os filhos mesmo, é 17, 20 e 23 anos. 17, 20 e 23 anos. É só fazer o quê? Multiplicar. Você tem 17 anos, você vai receber 17 partes. Ou seja, é 17 vezes o 25.000. É 20 vezes 25.000 e é 23 vezes... No mas é só conta, gente. O 20 vezes 25.000, essa aqui eu consigo fazer, vai dar 50, 1, 2, 3, 4. Professor, vai dar 500.000 reais, esse aqui eu consegui fazer rapidinho. O outro ali vai dar, 23, 25, 25 vai dar 575.000, esse aqui. E o outro lá é 17, no caso daria 25.000, não, daria 20 tirando 75, 500.000 tirando 75, vai dar 425.000 reais. Certinho? Entenderam? Entenderam? Meus amores, esse é o que nós chamamos de divisão em partes diretamente proporcionais, também conhecido como regra de sociedade. Então, se você se deparar com uma situação, problema que pede que você divida, mas não em partes iguais, você já sabe, usa lá a regrinha da constante de proporcionalidade. Repete comigo, valor a ser dividido sobre a soma das partes. Você vai encontrar o K, esse meu K é o valor correspondente a uma parte. Multiplica pelo tanto de parte de cada um, você resolveu a sua questão. Agradecendo a todos a participação, desejando o meu boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.